Ao queremos descrever o movimento de um objeto, o primeiro conceito que nós vamos colocar é o conceito de posição. Então, a posição nada mais é do que o lugar que um dado objeto está. Então, um objeto, conforme ele se movimenta, ele vai estar em momentos distintos, em posições distintas. Nesse início, porém, eu vou tratar apenas de movimentos de objetos que aconteçam em uma linha. Então, o objeto estaria nesse lugar, depois aqui, depois aqui, depois aqui, de alguma forma se movimentando sempre em uma linha reta. Depois nós vamos para movimentos mais gerais. Então, nesse caso, para representar o movimento desse objeto, para formalizar essa representação, eu introduzo um sistema de coordenadas, no caso aqui um eixo que é o x, e indico uma origem para esse sistema de coordenadas. Então, nesse sistema aqui, esse é o valor zero, valores a partir do zero à direita são valores positivos, valores à esquerda são valores negativos. Então, eu posso associar a cada momento, quando esse objeto está neste ponto aqui, esse ponto da reta tem um valor numérico, que é a posição desse objeto num dado momento, depois ele tem aqui um outro valor e assim por diante. Conforme o objeto se movimenta, digamos, deste ponto para este ponto, eu posso então escrever um vetor deslocamento, que eu vou chamar aqui de ΔX, que é a posição posterior, que tipicamente nós chamamos de posição final XF, menos a posição inicial desse objeto. Então, isso é o deslocamento. Ele também terá uma natureza vetorial e, no caso do problema unidimensional, isto basicamente indica um sinal para esta grandeza. Por quê? Por exemplo, nisso que eu indiquei, se o objeto sai deste ponto e vai até este ponto, esse seria o ΔX, e esse ΔX vai ter um valor positivo, já que o valor dessa coordenada é maior do que esse. Porém, se, por exemplo, o objeto viesse, não nessa trajetória feita, mas, por exemplo, deste ponto aqui para este ponto, neste caso, eu teria este como sendo o vetor correspondente ΔX, e esse ΔX, que seria este valor menos este valor, seria um valor negativo. Então, ΔX pode ser positivo ou negativo, dependendo de qual é o deslocamento que o objeto tem. Aliás, ΔX também pode ser zero. Por exemplo, o objeto pode sair deste ponto, deslocar-se, digamos, até este ponto e retornar ao ponto de partida. Então, nesse caso, a posição final dele e a posição inicial seria a mesma, e o ΔX também poderia ter o valor zero. Com isso, nós podemos introduzir a ideia de velocidade. Então, a ideia básica de velocidade é o quanto que um objeto se deslocou num dado intervalo de tempo. Essa é a ideia básica do que é a velocidade. Então, a primeira definição de velocidade que nós poderíamos pensar aqui seria dizer que a velocidade Vx é a razão do deslocamento ΔX pelo intervalo de tempo ΔT. Entretanto, essa definição ela não é suficientemente boa para a gente, porque se eu pense, por exemplo, que isso aqui fosse um carro se movimentando, essa definição ela conta algo que aconteceu entre esta posição inicial e essa posição final em todo o intervalo de tempo ΔT decorrido para esse movimento aqui. Ela não me fala do que aconteceu em cada momento. Qual era a velocidade que o carro tinha em cada momento durante essa trajetória aqui. Então, para escrever a nossa definição de velocidade aqui, nós vamos não olhar para intervalos de tempo como esse um ΔT, por exemplo, para ele ir deste ponto até este ponto, mas sim pensar o que acontece em cada ponto dessa trajetória. Então, eu vou definir a velocidade Vx como sendo o limite quando o intervalo de tempo ΔT vai a zero, da razão ΔX, ΔT, que como vocês sabem de cálculo, essa é a definição da derivada de x em função de t.
No cálculo, em matemática, geralmente nós escrevemos algo do tipo f' como sendo a derivada de f em função de x. Aqui nós estamos apenas com uma notação diferente, já que para nós a nossa variável é o tempo, mas toda a lógica associada a derivadas que nós temos no cálculo, nós vamos utilizar normalmente aqui. E de fato, essa grandeza ΔX, ΔT, ela tem um nome também, ela é o que nós chamamos da velocidade média nesse intervalo de tempo ΔT. Então, isso é uma coisa importante perceber as diferenças. Eu tipicamente chamo de Vx, frequentemente falo velocidade instantânea, que é para não gerar muita confusão, e isto é a definição formal mesmo, que é da velocidade, que é dx/dt. Enquanto que a velocidade média é algo que pega um intervalo de tempo. Nós vamos, posteriormente, quando introduzirmos gráficos, nós vamos retornar a esses conceitos e trabalhar com eles não da forma puramente algébrica, como vamos fazer nesse primeiro momento, mas sim trabalhar de forma algébrica e também com gráficos, isso num próximo momento aqui na disciplina. Então vamos usar essas ideias nesse exemplo que nós temos aqui, em que a gente tem um carro se movimentando. Eu ofereço a equação que dá a posição desse carro em função do tempo, e aí basicamente eu quero fazer uma análise do que acontece com esse movimento aqui. Bem, o que então nos é dado nesse problema é essa equação x de t igual a 10 metros mais 5 metros por segundo ao quadrado vezes t ao quadrado, e me é pedido aqui uma série de coisas para fazer. Esse problema, ele tem, do ponto de vista metodológico, uma forma diferente de problemas que eu comentei na aula anterior, já que ele tem uma série de comandos, uma série de perguntas que são encadeadas. Então, ele funciona mais como um problema de natureza tutorial. Então, nesse caso, eu parto direto para resolver cada um dos itens em sequência, sabendo que se espera que cada item resolvido ajude a discutir os itens abaixo. Mas ler o problema como um todo é importante porque ele me ajuda a entender coisas que eu tenho que fazer. Então, ele me manda primeiro fazer uma reta, depois marcar pontos a cada 10 metros, mas quantos pontos eu tenho que marcar? E eu só tenho uma noção a partir de saber quais são os instantes de tempo que ele quer marcar aqui, por exemplo. Então, eu sei que para t igual a zero, por exemplo, é 10 metros, mas que para t igual a 4 segundos, que é o máximo, eu vou ter t ao quadrado aqui na equação. 4 ao quadrado vai ser 16, vezes 5, 80, 90. Então, eu tenho uma expectativa aqui que pontos vão estar marcados aí na faixa entre 0 e 100, alguma coisa assim. Então, eu vou fazer aqui uma reta. Vou marcar aqui 0. Eu vou deixar um lado para aqui, para a esquerda aqui, porque, sei lá, de repente eu preciso depois alguma coisa. E vou marcar do lado de cá 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Vou marcar alguns pontos aqui para eu não me perder, ok? E agora, então, no próximo item, é marcar as posições desse objeto a cada segundo a partir de menos um segundo. Então, o que eu tenho que fazer? Substituir os valores aqui. E eu recomendo que, caso você ache que vai ter algum tipo de dificuldade em fazer isso, fazer uma tabelinha de t em segundos, x em metros, para ir fazendo a conta 1 a 1. Então, por exemplo, para t igual a menos 1, eu vou ter aqui menos 1 ao quadrado, que é 1, vezes 5, 5, mais 10, 15. Então, menos 1 vai ser 15. Para t igual a 0, vai ser 10. E assim vai, a gente pode preencher essa tabelinha. Daí, com a tabelinha pronta, a gente vem e marca os pontos aqui. Então, em t
igual a menos 1, o objeto está em 15, depois em 0 ele está em 10, em 1 ele volta a estar em 15, em 2 ele está em 30, em 3 ele está em 55 e em 4 segundos ele está em 90. Esse ponto aqui, ó, que ele tem dois momentos que ele está em menos 1 e mais 1, eu marquei os dois ao mesmo, às vezes, dependendo, né? A gente marca ele um pouquinho maior, alguma coisa para indicar, mas geralmente essa indicação aqui é suficiente. Será que esse objeto se movimenta com velocidade constante? Não. E eu tenho duas formas de perceber que isso não acontece. Uma delas, que é mais visual talvez, é perceber o seguinte: olha, ele está em 30 metros no instante 2 segundos e em 55 metros no instante 3 segundos e depois em 90 metros em 4 segundos. Então, ele percorre essa distância em 1 segundo e percorre esta distância em 1 segundo também. Claramente essa distância é maior do que essa distância aqui, então esse objeto não está com velocidade constante. Mas existe uma segunda forma de percebermos, que é olhar o que aconteceu nessa pequena região aqui. Vamos lembrar, ele está nesta posição, que é 15 metros em menos 1, vem para esta posição em 0 segundo e depois volta para esta posição em 1 segundo. Então, ele teve, durante 1 segundo, de menos 1 a 0, uma velocidade negativa, ele está indo no sentido oposto ao que está positivo aqui no sistema de coordenadas, e depois, no segundo seguinte, ele teve uma velocidade positiva. Portanto, ele tem velocidade diferente nessa região aqui, embora ele tenha demorado 1 segundo para vir e 1 segundo para voltar. Mas o fato que eu tenho, num caso, sinal negativo e em outro positivo, também quer dizer que a velocidade é negativa, que a velocidade é diferente, portanto, esse é um objeto que não se movimenta com velocidade constante. Bem, eu tenho agora, na próxima questão, qual é a velocidade média entre 0 e 1 segundos e depois entre 0 e 2 segundos. Então, essa é a expressão geral para a velocidade média, é a razão ΔX, ΔT para um intervalo finito de tempo. Então, a velocidade média, a velocidade média entre 0 e 1 segundos vai ser x em 1 segundo menos x em 0 segundos sobre 1 segundo menos 0 segundos, que vai ser 15 menos 10 sobre 1 segundo, portanto, 5 metros por segundo. Essa é a velocidade média entre 0 e 1 segundo. Já a velocidade média entre 0 e 2 segundos é a mesma ideia. A velocidade média entre 0 e 2 segundos vai ser x em 2 segundos, que é 30 metros, menos x em 0 segundos, que é 10 metros. Agora sobre 2 segundos menos 0 segundos, 30 menos 10, 20, sobre 2, 10, então agora é 10 metros por segundo. Finalmente, qual é a velocidade, ou às vezes como a gente chama, velocidade instantânea em t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2 segundos. Então, o cálculo da velocidade instantânea, ele é dado pela derivada da função dx em relação a t. Quando nós pedimos qual é o valor de uma grandeza instantânea, como no caso a velocidade, que nós vamos derivar uma dada expressão em um dado instante, eu quero saber a velocidade em 0, a velocidade em 1, a velocidade em 2, nós devemos primeiro fazer a derivada, ou seja, obter a expressão para a velocidade e depois fazer a substituição. Então, se eu calculo a derivada, eu tenho
que vai ser a derivada em relação a t de 10 metros mais 5 metros por segundo ao quadrado vezes t ao quadrado. E se nós usarmos as regras de derivada, derivada da soma é a soma, a derivada de constante é zero, então essa derivada do 10 metros é zero. Na segunda expressão eu vou ter 5 metros por segundo ao quadrado vezes a derivada do t ao quadrado, que é 2t. Então, a velocidade x é dada por 10 metros por segundo ao quadrado vezes t. E agora que eu tenho a expressão para Vx, então, como vimos aqui, repetindo, Vx é dado por 10 metros por segundo ao quadrado vezes t, eu posso encontrar os valores da velocidade nos instantes pedidos. V em 0 segundos, ela vai ser 0 metros por segundo. Vx em 1 segundo vai ser 10 metros por segundo. Vejam que eu vou substituir aqui, 1 segundo. Então, o segundo dessa unidade do tempo cancela o quadrado aqui da expressão inicial. E, finalmente, o Vx de 2 segundos vai ser 20 metros por segundo. Esse aqui é um exercício bastante parecido com o exemplo que eu acabei de fazer, que eu sugiro que você resolva para testar o quanto que você conseguiu entender dessas coisas até agora. Os resultados do exemplo anterior mostram que, dependendo do tipo de situação que eu tenho, a velocidade de um objeto pode variar. Nós vimos que a velocidade instantânea que nós calculamos em 0, 1 e 2 segundos tinha valores diferentes que as próprias velocidades médias calculadas também em intervalos de tempo ali também eram diferentes. Então, para isso, eu vou pensar agora em uma grandeza que está associada à variação da velocidade em função do tempo. E, novamente, da mesma maneira que eu comentei anteriormente, esse conceito nos leva à definição da aceleração, que é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Ou seja, da mesma maneira da discussão anterior, quando eu penso nesse caso aqui, esta aceleração é uma grandeza que eu estou pensando em cada momento. Se eu tenho a expressão para a velocidade, eu faço a derivada e obtenho uma expressão matemática para a aceleração. E essa expressão matemática que eu obtenho para a aceleração me possibilita calcular o valor da aceleração para cada momento daquele movimento. Notem, eu introduzo a ideia de aceleração porque a velocidade é variável. Nesta expressão aqui, o que vai acontecer com a aceleração, se ela vai ser uma grandeza constante ou variável, também ainda nós não sabemos, porque vai depender do problema que estivermos estudando. Ok, vamos voltar no exemplo anterior e fazer o cálculo das acelerações médias e de aceleração, ou aceleração instantânea, se quisermos chamar assim, em alguns instantes, como pedido aqui no exercício. Então, eu quero saber a aceleração média entre 0 e 1 segundo. Então, isso é a velocidade em 1 segundo menos a velocidade em 0 segundos. Notem, eu preciso do valor das grandezas num dado instante de tempo, sobre o ΔT, que no caso aqui é 1 segundo menos 0 segundos. E dos valores que temos atrás, a velocidade em 1 segundo era 10 metros por segundo, em 0 segundos era 0 metros por segundo, então a aceleração média entre 0 e 1 segundo é 10 metros por segundo ao quadrado. O cálculo da aceleração média entre 0 e 2 segundos segue a mesma ideia. Então, a aceleração média
entre 0 e 2 segundos vai ser a velocidade em 2 segundos, que nós calculamos anteriormente e era 20 metros por segundo, menos a velocidade em 0 segundos, que era 0 metros por segundo, sobre 2 segundos menos 0 segundos. Então, isso dá 20 metros por segundo sobre 2 segundos, 10 metros por segundo ao quadrado. Bem, a próxima etapa é calcular a aceleração em t igual a 1 segundo e t igual a 2 segundos. E agora eu preciso da expressão matemática para a aceleração, que eu posso encontrar a partir da expressão AX igual a dvx dt. A expressão para velocidade eu tinha encontrado anteriormente. Quando eu fui dado inicialmente a expressão para x, eu encontrei o Vx a partir da derivada de x. Então, inclusive, isso aqui pode ser escrito para quem viu em cálculo, né? A derivada segunda de x em função de t. E, portanto, como eu sei qual é a expressão para a velocidade, a derivada em relação a t de 10 metros por segundo ao quadrado t. Então, aqui eu tenho a derivada de t em relação a t, que é 1. Então, a aceleração em x é 10 metros por segundo ao quadrado. Quanto vale a aceleração em 1 segundo? Então, a aceleração x em 1 segundo, ela é 10 metros por segundo ao quadrado. A aceleração, ela não depende de t. O valor de t não importa. Aqui, ó, a aceleração vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, em 1 segundo, a aceleração vale 10 metros por segundo ao quadrado. Em 2 segundos, a aceleração vale 10 metros por segundo ao quadrado. De fato, aqui o que nós estamos vendo é que a aceleração é constante. Aqui, a aceleração é um número bem determinado, 10 metros por segundo ao quadrado. Quando eu calculo em algum instante de tempo, dá 10 metros por segundo ao quadrado. Quando eu faço a média, dá 10 metros por segundo ao quadrado. Então, esse é um caso de aceleração constante. Nós vamos entender daqui a pouco que isso pode ser entendido pelo fato da qual é a expressão para x. Se vocês lembrarem, a expressão original para x, ela possuía um termo quadrático. X era 10 metros mais 5 metros por segundo ao quadrado, t ao quadrado. O fato que a expressão de x depende no máximo de t ao quadrado, mas tem esse termo t ao quadrado, significa que existe uma aceleração e esta aceleração é constante. Bem, agora eu tenho alguns exercícios propostos. Este primeiro exercício, ele parece bastante com o exercício que eu acabei de fazer, mas com uma diferença importante. Aqui, ao invés de ter um único objeto, nós temos dois, um que se movimenta com essa equação aqui e outro que se movimenta com esta equação. Então, são dois objetos distintos que se movimentam e o que eu quero saber é quando um ultrapassa o outro, esse tipo de coisa, seguindo mais ou menos o mesmo padrão daquilo que eu tinha proposto lá atrás para fazer. Já este problema, ele é parecido com o anterior, mas ele já segue mais um pouco os problemas mais padrão que nós encontramos em livros textos. São dois carros se movimentando. Uma coisa importante é que aqui, ao invés de eu dar propriamente dita as equações de movimento, eu informo apenas valores. Então, esse carro está com 108 km por hora, esse daqui parte do repouso e do qual é a aceleração. Então, neste caso aqui, vocês vão ter que montar as equações de movimento, tanto para o carro A quanto para o carro B. Por isso que eu sugiro, para aqueles que não souberem, vejam que aqui eu tenho um problema em que um carro se movimenta com velocidade constante e o outro está com aceleração constante.
Quem não souber essas equações, não se lembrar dessas equações, eu sugiro olhar a seção 2.4 do livro texto, em que ele trata do problema de aceleração constante, em especial a equação 2.12. Então aqui você precisa montar o problema para depois, a partir das equações, encontrar o que é pedido aqui, que é quando um carro ultrapassa o outro. Essa ideia nós já vimos anteriormente. Aqui eu tenho mais um problema que é quase que dois, porque são duas situações pensadas, então é exatamente o mesmo problema anterior, mas onde você usou de partida 25 metros, agora eu proponho que você use de partida 45 metros. É repetir a mesma coisa. Então, como eu até comento aqui, você não precisa fazer o problema todo de novo, né? Se você organizou direitinho a solução, tem muita coisa que você vai poder aproveitar direto de lá, para só refazer os cálculos a partir do momento que, olha, agora é importante que eu não use mais 25, mas use 45. E essa pergunta aqui, de fato, você nem precisa rigorosamente fazer o cálculo. Eu acredito que a partir do que você fez, você vai ser capaz de entender o que vai acontecer nessa situação. Caso você tenha uma certa dificuldade de fazer isso, você pode escolher qualquer número acima de 45 para repetir o tipo de cálculo que você fez, que acredito que isso resolva a questão se você ficou com alguma dúvida. Mas é provável que até mesmo sem fazer uma conta propriamente, você vai perceber o tipo de coisa que acontece. E por causa disto, eu proponho como último exercício um exercício de natureza puramente algébrica. Então, ao invés de eu usar números, como eu usei nos exercícios anteriores, agora eu proponho um problema em que as grandezas são todas algébricas. Então, o carro A, que eu tinha dado um valor de velocidade, agora eu chamo de VA. Eu digo que o carro B, que estava à frente do carro A por números, agora é apenas D. E que ele tem uma aceleração, chamei de AB aqui, né, para lembrar que é do carro B, mas é uma aceleração A constante, que é o que importa aqui. Então, agora a solução desse problema, ela é, do ponto de vista da construção, exatamente a mesma que você fez nos exercícios anteriores, só que com letrinhas, né? Só que com variáveis e não com números pré-determinados, como estava lá.